Como podemos aprender a lidar com tudo isso? Para aprendermos, temos que recorrer aos conselhos daqueles que nos amparam, que nos orientam, e daquele que ampara os que nos amparam. Então, aqui nós vamos citar aqueles que nos amparam nas nossas reflexões: Emmanuel, Joana de Ângeles e Jesus, que é quem ampara aqueles que nos amparam e também ampara nós mesmos. Então, vejamos algumas. Joana de Ângeles, na obra Psicologia da Gratidão, logo no primeiro capítulo, aliás, essa obra, Psicologia da Gratidão, é extraordinária, cada capítulo dá um seminário. E logo no primeiro capítulo, Joana vai nos esclarecer e nos orientar a fazermos uma distinção. Falamos há pouco sobre reconhecermos algo que alguém faz em nosso favor, né? Logo, isso é reconhecimento. E segundo Joana de Ângeles, ela diz assim: comumente na imaturidade emocional, olha, imaturidade emocional, acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem ou pelos favores que se recebem, constituindo em uma forma de devolução, pelo menos em parte. Inegavelmente, quando se devolve algo dos recursos recebidos, que tem significados saudáveis, opera-se no campo do reconhecimento. No entanto, trata-se de uma convenção, efeito do jogo mercadológico da oferta e da procura, ou vice-versa. A gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso, porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Já demos aqui 2 efeitos da gratidão. Traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. No Livro dos Espíritos, a questão 535, Kardec pergunta assim: quando algo de venturoso nos sucede, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecê-lo? A resposta é: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. Mas Kardec continua esse raciocínio e faz a pergunta: e que sucederia, na 535A, que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? Por que esqueci de agradecer? O que sucede aos ingratos é a resposta. Vixe. Vocês pensaram, vixe? Eu pensei, vixe, quando eu li isso. No entanto, Kardec ainda continua. Pessoas há que não pedem nem agradecem, às quais tudo sai bem. Não pediu, não agradeceu. Assim é, olha a resposta. Assim é, de fato. Mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Outro dia eu ouvi do nosso pedreiro que assim: a gente vê tantas pessoas fazendo maldade por aí, se dando bem. Então, aquela pessoa que está fazendo uma maldade, está se dando bem, para quem analisa somente essa existência, parece algo injusto. Não está certo. E ele falou assim: eu vou parar de ser bom. Um monte de gente fazendo maldade e se dando bem. Porque o se dando bem é o lado material que ele está olhando. O dinheiro que a pessoa está ganhando, a ostentação do qual está se servindo. E só olha essa existência. Mas aí, a 535B nos diz: assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido,
tanto maiores contas terão que prestar. Então, a partir daqui, meus amigos, passaremos por mensagens que vão nos fazer entender que a gratidão deve ir muito mais além de dizermos obrigado, a simplesmente retribuir uma gentileza. Tudo isso é necessário, lógico, e mantém as nossas relações sociais. O Espírito Meimei, no livro Sentinelas da Alma, lá no capítulo 5, numa psicografia do Chico Xavier, explica que sabemos que a nossa mente, para evoluir, sofre processos de transformação por vezes violentos e rudes, qual acontece à Terra necessitada de amanho para produzir. Assim, Meimei discorre o texto explicando que para que a Terra possa produzir, ela sofre agressões. O lavrador vai ferindo o solo para depositar ali a semente, e posteriormente, aí, com mais cuidados, a transformação acontece. Desta forma, também é conosco, muitas vezes. Quando Meimei nos diz, assim também, nossa inteligência não se modifica sem a visitação da dificuldade. Nossa inteligência não se modifica sem a visitação da dificuldade. Então, por exemplo, para desenvolvermos essas reflexões aqui, tivemos uma certa dificuldade de reservar tempo para uma leitura, para reflexão, para entender a mensagem, para redigir o texto, né? Construir um raciocínio, e hoje estamos aqui diante de vocês expondo o que outrora foi uma dificuldade enfrentada, mas que foi vencida. Seria muito mais fácil não fazer. Seria muito mais fácil eu recusar o convite. Ia ir para frente da TV, ocupar o meu tempo com outra coisa. Ocupar o meu tempo. Nesse aspecto, lembramos de 2 ensinamentos de Jesus. A porta estreita, quando falamos de dificuldade, e muitos os chamados, poucos os escolhidos, que é o recusar o convite, quando nos é feito. Mas não vamos aprofundar nesses 2 ensinamentos do Cristo, não. Foi só para dar uma puxadinha de orelha em todos nós, pois o foco aqui é outro. Mas acredito que vocês já compreenderam a mensagem, assim como eu compreendi também. E é sobre esse viés da dificuldade que vamos construir a nossa reflexão sobre gratidão. Para finalizar o raciocínio de Meimei, no último parágrafo desse mesmo capítulo 5, ela diz o seguinte: se a dor nos procura em forma de incompreensão do meio, onde na máscara de tristes desilusões terrestres, abençoemo-la, acentuando a nossa fé viva em nosso Senhor e continuemos servindo ao próximo, na medida de nossas possibilidades. Porque a dor é realmente a sábia instrutora capaz de elevar-nos da terra para o céu. Então, o que podemos entender desse texto? Diante da dor, devemos aceitá-la. Mas aceitá-la não no sentido de acomodação, de derrotismo, de se entregar àquela dor. Não. Aceitar no sentido de que nós não estamos passando por aquele momento difícil por acaso. Já entendemos que nada é por acaso. Meimei nos diz para abençoarmos, acentuando a nossa fé em Jesus e continuarmos o serviço. Por quê? Porque a dor é realmente a sábia instrutora, capaz de nos elevar. E emendando esse raciocínio de Meimei, temos uma frase que foi atribuída a Benjamin Franklin, que diz o seguinte: viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é que faz toda a diferença. Então, é nesse modo como encaramos o problema é que vai dar indício se estamos ou não no caminho para o entendimento do que seja a gratidão. Partindo para a obra Pão Nosso, Emmanuel, no capítulo 100, diz que, como estamos falando de dor, Emmanuel vai nos dizer que nem sempre o socorro de cima vem numa forma de um manjar.
às vezes vem na forma de uma dor. O socorro vem na forma de uma dor. Ainda por Emmanuel, só que já em outra obra, Palavras de Vida Eterna, no capítulo 113, Emmanuel, analisando o versículo 20 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, esse versículo diz assim: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Só desse trecho, Emmanuel faz inicia uma reflexão, dizendo que muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Como é que eu vou agradecer a Deus pela dor que eu estou sofrendo? Como assim eu tenho que agradecer esse momento difícil que eu estou enfrentando na vida? Emmanuel diz: entretanto, basta uma leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Quer dizer, Emmanuel praticamente nos diz: para de reclamar e pensa um pouquinho. Para de reclamar e pensa. E assim Emmanuel nos traz alguns exemplos de situações que por vezes reclamamos, mas deveríamos agradecer. Pois certamente foi uma verdadeira bênção em nossas vidas. Ele cita exemplos assim: perdeste recursos materiais que apenas te acrescentariam um reconforto desnecessário no carro da própria existência, e se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam, provavelmente, a vítima de criminosos assaltos. O que Emmanuel está nos dizendo aqui? Que muitas vezes, ao nos valermos de recursos materiais, muitos de nós ostentamos, gritamos para todo mundo ouvir o que temos aquele bem. E isso pode atrair coisas não muito boas para nós. Além da inveja, podemos atrair pessoas mal intencionadas. Mas a mensagem principal desse trecho de Emmanuel é que se perdemos esses recursos, por qualquer que seja o motivo, muitas vezes não entendemos o motivo, ou como costumamos dizer, do merecimento, né? Não, eu não mereço isso, por que eu fui perder isso? Quando o perdemos, devemos agradecer, pois isso pode estar nos livrando de algo pior. E certamente algum ensinamento estará contido nessa dificuldade enfrentada. Para confirmar esse raciocínio de Emmanuel, principalmente do que falamos sobre não entendermos imediatamente os motivos, Emmanuel diz assim: mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Tem um exemplo de um amigo. Às vezes, quando uma despesa, e vamos para o lado material sempre as coisas, quando uma despesa nos acontece e nós não estávamos esperando, é comum a gente reclamar, né? Porque, putz, tive que gastar um dinheiro agora que eu não estava previsto. Um amigo meu, certa vez, andando pelo centro da cidade, o carro dele é um carro desses mais moderno, começou a acusar no painel de que o pneu estava se esvaziando, um dos pneus estava esvaziando. Olha que carro moderno, o meu eu ia ter que sentir na direção. Mas o carro dele avisa no painel que um dos pneus estava baixando a calibragem rapidamente. Então, como teve esse aviso, ele correu para a borracharia. Lá chegando, ao fazer o trabalho, retirar o pneu para fazer o reparo, então tinha de fato entrado um prego no pneu, o borracheiro notou que a pastilha de freio dele estava gasta. E aí ele teve que gastar dinheiro que não estava previsto com pastilha de freio. Então, o que podemos fazer com esse simples episódio? Que não nos parece nada demais à primeira vista, mas aparentemente um problema levou ao outro. Fez gastar recursos não previstos, não é? Podemos entender que, olhando esse problema
sobre um olhar diferente, sobre uma perspectiva diferente, passamos a agradecer por ter ocorrido o primeiro problema, porque pode ter livrado ele de um problema maior. Porque se não fura o pneu, ele não ia saber que a pastilha de freio estava gasta. Se dali em diante ele pega a estrada, o que acontece quando a pastilha de freio não está legal? O famoso livramento. O livramento, isso aí foi livramento, né? Quando a gente faz. Então é olhar a situação da dificuldade com outra perspectiva. E não pelo lado só da despesa. Puxa vida, não podia gastar esse dinheiro agora, não é? Então, diante dessas dificuldades, Jesus nos encoraja a enfrentar os desafios, tudo com base nos conhecimentos que vamos adquirindo ao longo da nossa jornada. E falando em conhecimento, tem uma frase belíssima atribuída a Jesus através do espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, onde existe uma passagem lá que Jesus estava reunido com os 12 na casa de Simão Pedro, e Jesus estava justamente falando para eles das dificuldades que eles enfrentariam dali para frente, quando fossem levar a mensagem da Boa Nova ao mundo. E falando de conhecimento, Jesus diz para eles: o conhecimento nasce na pergunta, ilumina-se na resposta, mas cresce no campo de batalha. Quando tudo está bem, sejamos gratos. Quando as dificuldades se apresentarem a nós, sejamos gratos. Pois é nesse campo de batalha que o nosso conhecimento crescerá. Então, até o momento, falamos das dificuldades e da nossa falta de gratidão. Lógico, a partir de agora, vamos conduzir nossas reflexões sobre sermos verdadeiramente agradecidos, né? E mais uma vez, Emmanuel nos traz inúmeras contribuições sobre isso, e ainda no livro Pão Nosso, já no capítulo 163, Emmanuel constrói uma reflexão sobre a carta de Paulo aos Colossenses, do capítulo 3, versículo 15, que diz assim: e sede agradecidos. Obviamente o versículo também não traz só isso de informação, mas Emmanuel extraiu desse trechinho uma reflexão que se inicia da seguinte forma: é curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Quer dizer, é somente venha a nós. Estamos sempre dispostos a receber. Disposição igual para servir, muitas vezes não temos. Assim, Emmanuel vai ao longo desse capítulo fazendo algumas recomendações sobre cuidados que devemos ter ao recebermos as bênçãos da alma, para agirmos com prudência, com retidão, para que essas possibilidades não sejam absorvidas pela desordem ou pela injustiça, né? No início da nossa reflexão de hoje, trouxemos, entre outras, uma pergunta assim: como obter, né, a gratidão? E Emmanuel finaliza esse capítulo já nos dando sinais dessa prática da gratidão. Diz assim: agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Veja, não é apenas dizermos palavras belíssimas de agradecimento. Não. É sentir a grandeza dos gestos, por menores que sejam esses gestos. É sentir o benefício recebido, a generosidade da confiança. Não é tão bom quando percebemos que alguém confia na gente? E o que fazer com isso? O próprio Emmanuel diz: corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Portanto, corresponder espontaneamente deve ser algo como gentileza gera gentileza. Já ouvimos muito esse ditado, né?
Gentileza gera gentileza, formando uma espécie de corrente do bem. E aí, Joana, pela psicografia de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, ainda na obra Psicologia da Gratidão, vai nos dizer que sempre há quem justifique não possuir muito para repartir, olvidando-se que maior doação é aquela que nasce na grandeza do pouco, qual a referência evangélica em torno da oferenda da viúva pobre, né? Mas há também uma questão sobre gratidão que devemos estar muito atentos. Num vídeo do Divaldo Franco, publicado pela Mansão do Caminho, em 2021, Divaldo faz uma reflexão emocionante sobre o poder da gratidão. E nos chamou a atenção nesse vídeo quando Divaldo fala que há gratidões que vão além de quaisquer pagamentos. Diz que há vidas que uma palavra conseguiu mantê-las. E essa vida agora vai salvar outras vidas. E tudo aquilo de bom que vai acontecer é resultado desse primeiro gesto bom. Assim confirma o dito popular que a gentileza gera gentileza. Divaldo ainda vai nos esclarecer que quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa. Por que não se experimenta? Porque nada espera em resposta àquilo que se realiza. Seguindo esse raciocínio de Divaldo, quando esperamos um reconhecimento por um gesto bom que fazemos, é como se não estivéssemos servindo e sim vendendo o nosso gesto bom. E aí, quando o reconhecimento não vem, nos decepcionamos, nos frustramos, paramos imediatamente de servir, muitas vezes. Joana de Ângeles, ainda, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, no capítulo 18, ela trata sobre beneficência, um dos itens da caridade. E traz o seguinte trecho. Não havia para esse autoconhecimento recurso melhor e mais oportuno do que a beneficência, que se expressa mediante o anonimato das ações dignificantes, de forma que a sua prática não receba o prêmio da gratidão do beneficiado, nem o reconhecimento do grupo social, oferecendo mecanismos de exaltação da persona, que se rejubila com as homenagens, dificultando ao eu superior plenificar-se em Deus, por haver fruído a recompensa ao orgulho e à vaidade através da glorificação dos seus feitos. A alegria de oferecer desatrela as paixões servis, que propelem a receber mais, anulando-as com as inefáveis emoções da autossuperação, que é o passo inicial para a descoberta da excelência de servir. Então, desse ensinamento de Joana, ela está dizendo para sermos gratos, sem esperar esse reconhecimento, podemos lembrar também do ensinamento do mestre quando disse: não saiba a vossa mão esquerda o que a mão direita faz. Então, meus amigos, refletimos aqui sem falarmos diretamente sobre sermos gratos pelos bons momentos, porque pelos bons frutos que colhemos, normalmente nós já somos gratos, né? Já fazemos isso. É até comum vermos por aí tanta gente falando sobre gratidão. Gratidão por isso, gratidão por aquilo, posta gratidão, né, por um benefício recebido. Mas isso foi proposital, para lembrarmos efetivamente de agradecer também nos momentos difíceis que atravessamos. Então, meus queridos amigos, para encerrarmos, nós vamos aqui tentar resumidamente. A pessoa ficou uma hora falando, depois fala assim, resumidamente, responder os questionamentos que fizemos lá inicialmente nas nossas reflexões de hoje,
nos baseando também nos ensinamentos citados anteriormente e em reflexões extraídas do site O Consolador, num artigo de Wagner Ideale sobre gratidão na visão espírita. Então, que poder possui a gratidão? Qual a sua finalidade? Como obtê-la? Como praticá-la? Quais os efeitos da gratidão? Não é? Assim temos a gratidão é o sentimento que desencadeia o reconhecimento da necessidade de nossa reforma íntima. A gratidão nos proporciona uma posição de aceitação frente às dificuldades. Falamos disso lá atrás. A gratidão vai abrir portas, mostrar saídas e soluções. A gratidão é a base da felicidade. A prática está no nosso dia a dia. Orar, vigiar os pensamentos, amar, perdoar, trabalhar, servir. Assim estaremos realizando tudo o que é bom para a nossa evolução. Quando se conscientiza dessa evocação, que é a gratidão, um hino de alegria canta no seu mundo íntimo. Quando a gente se conscientiza da gratidão. Isso é Joana de Ângeles falando. Um hino de alegria canta no seu mundo íntimo. Olha o que Joana diz também. A gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Temos a assinatura de Deus. E quando se enraiza no sentimento humano, ou seja, quando a gratidão se enraiza em nós, no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional. Isso também é Joana de Ângeles falando. E por quê? Ora, estamos todos aqui, vivos, encarnados e desencarnados. Estamos vivos, não é? Tendo as oportunidades dessa reflexão e de tantas outras que Deus nos oferece, de poder recomeçar, reconstruir, ressignificar e de crescer. Então, qual é o verdadeiro efeito da gratidão diante do que refletimos aqui? O efeito de nos conectar diretamente com Deus, nosso Pai. Assim, meus amigos, gratidão desse modo, por todos os acontecimentos, deve ser sempre a atitude mental e emocional de todos os seres humanos. É isso o que eu desejo para mim, é isso que eu desejo para todos nós. Muita luz, muita paz e gratidão. E vamos aos passes. Podem ficar em seus lugares.